Nós tivemos na semana passada a participação do grupo Pedal de Sábado de Sapiranga, falando sobre como eles organizam, né, o grupo de pedal, qual é que é a rotina, a divisão entre iniciantes e mais avançados. Também a Grace comentou sobre a situação de treinamentos, cuidados agora em plena época de Covid, que a gente deve ter também para quem continua pedalando. Nós descobrimos aí alguns atletas e até já rolou um comércio aí de bicicleta aí, porque tem o Leonardo, né, o famoso Tafarel, ele depois encaminhou no grupo uma foto de uma bike dele de anos 80. E eu hoje vou finalizar a aula também com um resgate um pouquinho histórico aí de bicicletas, não desde lá do começo, né, mas pelo menos as bicicletas que eu vi aí dos meus avós, né, é bacana lembrar isso, tem umas coisas muito bizarras que eu fui vendo aí, depois eu vou apresentar para vocês também, certo? Eu já vou compartilhando aqui, vou deixando preparada as nossas lâminas de hoje. Eu vou colocar em forma de compartilhar a tela mesmo, porque tem vídeos, né, para a gente poder visualizar algumas situações. Então, fica um pouco mais pesado. Deixa eu organizar isso aqui. Sim, Prof. Lúcia, a gente vai começar praticamente ali das monaretas para cá, né? Porque eu tive monareta. E era monareta mirim, depois monareta média, né? Deixa eu deixar pronta aqui a próxima apresentação. A galera vai chegando, já está por aí. Bom, pessoal, bastante coisa para nós vermos hoje, né? Nós tivemos, então, a conversa com os convidados da semana passada sobre o ciclismo, mas nós temos as questões teóricas para falar. Realmente são muitas informações, a gente vai trabalhar mais uma perspectiva do que nós fazemos enquanto profissionais da área da educação física, em especial a primeira fase ali no aspecto da educação, da iniciação. A gente vai dar uma circulada pelas provas, né, pelas provas de alto nível, algumas questões ali de esportes de competição mesmo, mas algumas delas a gente é mais difícil de acessar. Eu vou tirar o vídeo aqui de mim também, porque eu começo a gesticular e às vezes é rabo de gato passando na frente, então, para a gente conversar, né? E qualquer dúvida, comentário, vocês podem ir se manifestando aí, levantar a mão, aparecer no chat, e vamos ter uma noite aí com essa nossa convidada especial aí também, relembrando algumas coisas e conhecendo um pouco mais desses esportes com rodas, né, que faz parte da nossa disciplina. Prof. Lúcia, só para lhe situar, a disciplina, então, ela trabalha com atletismo, né? Nós já vimos todas as provas paralímpicas, falamos de doping também, porque tanto o atletismo quanto o ciclismo são modalidades que têm maior índice de doping, né, em competições de alto nível. E agora a gente está entrando na parte dos esportes com rodas, que é skate, ciclismo e patinação. E nas próximas aulas aí a gente está com a perspectiva de, a partir do dia 15 de junho, voltar para as aulas presenciais e realizar as práticas que não aconteceram. A gente teve, acho que, uma aula de corridas, o pessoal está se desafiando aí para depois fazer uma provinha comigo, né, nas corridas de 100 metros, no salto em distância, mas eu também estou treinando por aqui. Então, vai ser uma peleia interessante. Bom, então, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos embora nessa. Eu diminui tanto ali que eu não consigo... Aí. Então, pessoal, nos esportes com rodas, como eu já mencionei, né, a gente trabalha com a patinação, com skate e com ciclismo. De forma profissional, possivelmente a gente não vai trabalhar. Eventualmente tem um outro aluno nosso, egresso,
que trabalha com a patinação, por exemplo, né, com aulas, com escolinha de patinação, com apresentação, ou até mesmo com competição. Porém, a gente pode muito bem trabalhar com essa parte de iniciação, em desenvolver um trabalho de equilíbrio, de coordenação, da mesma forma com o skate, né? Ninguém precisa ser um expert no skate para estimular e para fazer com que a própria gurizada vá mostrando um ao outro as possibilidades de manobras com o próprio skate. Porém, a gente não pode deixar de dar oportunidade para que eles possam vivenciar, manter o equilíbrio, trabalhar a coordenação, perdendo o medo, né? E experimentando da sua forma. Então, é um jeito até mesmo de valorizar os nossos alunos que têm um conhecimento em relação a essas modalidades, de que eles possam apresentar para os seus colegas, né, como é que é a prática, no que eles têm uma maior habilidade, também de colocar eles como protagonistas neste processo. E depois, quando a gente falar mais sobre o skate, vocês vão ver de uma grande skatista brasileira que com 9 anos começou a praticar e aos 13 já era profissional. Então, quantos talentos a gente tem aí nos mais diferentes esportes, né, modalidades, que a gente pode despertar com incentivo na própria escola também, né, e nos espaços públicos, espaços de lazer. Então, começando, né, que a gente trabalha, então, em relação aos esportes com rodas? Quais são os nossos focos de atuação? E isso é fundamental a gente pensar que nós podemos trabalhar num aspecto tanto de educação quanto lazer, trabalhando com os conteúdos que estão presentes na base nacional, né? Trabalhando as questões de código de trânsito, como o pessoal do Pedal de Sábado comentou, de orientar de que o código de trânsito tem que ser respeitado por todos que estão transitando nos espaços, seja pedestre, seja ciclista, seja motociclista, né, ou condutor de carro ou outros veículos, a gente tem que ter esse respeito. E sempre se tinha uma cultura de que o ciclista podia tudo. O ciclista passava a sinaleira fechada, ficava costurando. Então, é um processo de educação que a gente tem que estabelecer desde o início, né? E hoje a gente tem grupos bem organizados, tem ONGs que abordam essas questões. No direito tem uma questão que fala de que o maior tem que cuidar do menor, mas isso não quer dizer que o menor, né, que é o ciclista, por exemplo, que ele possa fazer tudo que tem à vontade, porque, não, eu sou o menor, se acontecer alguma coisa não dá nada, né? É o motorista que vai se ferrar. Então, a gente tem que ter essa mudança de postura e cada um assumir a sua responsabilidade. Também a gente trabalha nessa perspectiva da questão da inclusão e da diversidade. E a gente vai ver depois uns vídeos bem bacanas em que mostra isso, o skate, né, ou o ciclismo como uma forma inclusiva. Como também o pessoal relatou na semana passada do casal deficiente visual e que pratica o ciclismo, né, de estrada, o ciclismo mountain bike, se guiando por uma bicicleta que vai na frente, com um guiso, né, sinalizando para eles. Então, veja o quanto que a gente pode trabalhar e muitas vezes nós nos limitamos, não tendo essas dificuldades maiores, acabamos colocando limites a nós mesmos, né, por medo, por falta de coragem de ousar. Então, a gente vai ver aí alguns exemplos também e pensar nessa perspectiva de trabalhar com esses elementos. No que diz respeito à questão da saúde, nós, enquanto profissionais da área da educação física, podemos trabalhar na prevenção, né? Na prevenção no sentido de preparar aquela pessoa para ter uma postura preventiva em relação à prática, mas também uma prevenção no sentido de estar bem para fazer a prática daquela modalidade. Então, tanto a questão minimamente bem, quanto também a questão da preparação física. Fala, Rodrigo, tá de olho aí? Estou só imaginando, tu aprontando aí para esse retorno. E também no aspecto da reabilitação, né? Porque a gente tem também acidentes, tem lesões que podem acontecer, né, por conta da prática ou pelo excesso de prática, né? E aí ter problemas de
de ruptura, de distensão, né, de cansaço muscular, de fadiga, e que a gente precisa também preparar. Então, a nossa atuação enquanto profissional de educação física é bem diversa. Ela vai da educação, lazer, saúde, e nós temos a performance também. E aqui a performance não é só trabalhar enquanto técnicos, enquanto preparadores de algum atleta, corrigindo a técnica dele, mas sim também trabalhar na organização e nos eventos. Nós temos eventos diversos acontecendo, de corrida de rua, de ciclismo, né? Campeonatos e apresentações, eventos do skate mesmo. A gente tem municípios que estão investindo nesta área. Nós temos aqui a Praça do Skate, Novo Hamburgo, em Voti também tem uma, em Sapiranga tem uma pista fenomenal, já teve etapa do Campeonato Brasileiro acontecendo ali. Então, são locais que a gente pode ter esta inserção e auxiliar de alguma forma, né, com o nosso conhecimento também desta área. Bom, seguindo, né, a gente tem a patinação de forma artística, e na qual ela é uma modalidade que ela tem uma origem na palavra, no skate, né? Ela é uma modalidade que é não olímpica, mas que reúne força, beleza e plasticidade. A gente tem uma série de campeonatos mundiais que acontecem, né? E tem algumas categorias dentro da patinação artística, tem em duplas, tem solo, tem grupos, e cada uma delas tem elementos diferentes. Vamos ver, o Gabriel está falando ali que, exatamente, Porto Alegre está para sair uma das maiores pistas de skate da América Latina. Se eu não me engano, foi essa semana que saiu na 0 Hora. Eles mostraram uma foto aérea naquela região ali da beira do Guaíba, logo após o gasômetro. Todo aquele processo de revitalização que está acontecendo em Porto Alegre. Então, ali a gente vai ter uma das maiores pistas de skate. E sem falar, né, que isso é assunto para mais aulas, inclusive para uma das temáticas que vocês vão ter de tarefa ali, das atividades discentes, sobre essa questão do quanto a gente está vencendo e tem questões de preconceito referentes ao skate, né? Inclusive vai ser um dos assuntos do nosso seminário final a partir dos artigos. Mas aguardamos aí também essa pista de Porto Alegre para fazer jus às demais que nós já temos. Bom, a gente tem então a patinação enquanto competição desde os Jogos Pan-Americanos de 79, né? Nós tivemos o gaúcho Marcel Stirmer, que depois a gente vai ver um pouquinho dele também, competindo nos Pan-Americanos, trazendo medalha para o Brasil. E é interessante de ver isso também, é outra área que também tem preconceito, principalmente os homens, né, que vão patinar e enfrentam uma série de resistência. Então, são temáticas aí que são afetas também aos nossos conteúdos de abordar essas questões. Então, a gente tem a patinação artística não como modalidade olímpica, mas sim o hóquei sobre patins. E hoje também tem algumas escolas que levam o hóquei na quadra, né, o hóquei no ginásio, também como uma modalidade, como uma vivência para os seus alunos também na escola. Então, é importante. Então, desde a Olimpíada de Barcelona, em 92, que nós tivemos, então, como demonstração, com essa possibilidade de ser um esporte de competição a partir de 2024. Em relação às Olimpíadas, né, uma modalidade esportiva, para ela entrar no rol de modalidades de Olimpíada, ela primeiro passa por uma modalidade de demonstração, né, para ser avaliada, e depois ela entra como um esporte em definitivo, se tiver um número mínimo de praticantes, de federações, aquela coisa toda, né? Nós temos o futsal como uma modalidade não olímpica e ela é muito mais, tem um envolvimento muito maior de atletas do que o próprio skate, por exemplo, que já está entrando, já era para ter sido concretizada nessa Olimpíada de 2020, né, que nós não sabemos se vai realmente ocorrer em 2021 ou como será. E nós temos então também a patinação no gelo e de velocidade, né? Então são modalidades diferentes, né? A de gelo já é mais difícil para nós aqui, em nível europeu tem muitas competições,
mas a de velocidade nós temos aí participantes de competições, inclusive aqui no estado. É um esporte que tem crescido, né, e que tem, então, como eu já falei ali, as modalidades diferenciadas e que traz uma série de benefícios para o corpo também, mesmo como uma prática de lazer, né, na qual a gente tem uma série de benefícios que acabam retornando para o praticante, né, desde a questão de coordenação motora, resistência muscular, né, todo aquele movimento de isometria que precisa fazer, de contrações, para manter o equilíbrio, garantir a força. Então, isso é bastante importante. A gente tem aqui 4 pontos principais nas quais há essa incidência, né, de uso, né, da musculatura, né? Nós temos aqui da região lombar, nós temos também os glúteos, né? E todos eles precisam trabalhar de uma forma bem equilibrada e conjunta para garantir esse movimento. As próprias coxas e panturrilhas. Porém, a gente também tem que fazer algumas advertências, né? Porque dependendo das posturas que elas são utilizadas, elas também podem trazer desequilíbrios para o corpo humano. Há alguns anos atrás, o mercado Big aqui de Novo Hamburgo, ele tinha colocado alguns auxiliares dos caixas, o pessoal que fazia ali alcançava troco, resolvia algum probleminha, trocava algum produto, eram funcionários que trabalhavam com os rollers, né? Os patins inline, como chama. Só que é uma movimentação também que, se tu não faz corretamente, começa a ter uma sobrecarga no joelho. Aquele joelho voltado para dentro, mais em formato de X. Então, isso também é importante da gente observar e corrigir. Para quem anda de skate, por exemplo, tem desvios posturais também, porque a tendência é apoiar um dos pés sobre a prancha ali do skate, sobre a tábua, e com o outro pé impulsionar para fazer a velocidade, fazer o movimento. E isso também gera um certo desequilíbrio. Aí também está a nossa atuação. Não é só ensinar a andar, ensinar a fazer a manobra, mas também em ajudar a corrigir nesse sentido. Daqui a um pouco a gente não trabalha com skate, mas vai trabalhar lá na musculação, vai trabalhar no funcional e vai receber um indivíduo desses que tem uma alteração de postura, que tem um lado mais alto do que o outro. A gente tem que entender aquilo que ele pratica e poder fazer a prescrição de exercícios adequados também. Por isso que é importante a gente ter todo esse conhecimento aí a respeito dessas questões. Aqui nós vamos ver um pedacinho no vídeo, né, como eu falei para vocês, do Marcel Stirner, que depois que largou as competições, ele começou a se dedicar a montar uma escolinha, chamaram ele lá em Goiânia, se não me engano, e também a participar de bailes de debutantes. Vamos ver um pouquinho só. Olha, o único brasileiro a conquistar a medalha de ouro em 4 Jogos Pan-Americanos, o patinador Marcel Stirner inspira as novas gerações. Marcel Stirner, nosso amigo, já foi comentarista da Record, né? E um apaixonado pelos patins, compartilhou com o ídolo um dos momentos mais emocionantes da vida dela. Marcel é gaúcho, mora em Porto Alegre, mas vem a Goiânia pelo menos 2 vezes por mês dar aulas de patinação. Há um mês, ele abriu uma escolinha na capital goiana e já tem 68 alunos. E o convite aqui em Goiânia foi super inesperado. Eu passei a vir um pouco para Goiânia ano passado e tive a oportunidade de ministrar um curso aqui no clube. E depois desse curso, o pessoal se demonstrou muito interessado pela patinação, começou a surgir essa demanda e o clube fez uma proposta para eu abrir uma escola aqui com o meu nome. Sob a supervisão dele, meninos e meninas aprendem a dar os primeiros passos, os primeiros saltos. Imagina o privilégio que é ter um professor tetracampeão pan-americano. É uma honra e muito orgulho de estar nessa escola. No meio de tantos alunos e fãs, Natália... Bom, essa parte do baile a gente deixa para trás, né? Mas só para vocês verem ali, vou passar mais adiante, o quanto que isso
interessante, né, de se trabalhar. Vejam que não é uma quadra das mais bonitas, então é um espaço plano que se tenha em que é possível trabalhar com essa modalidade, seja para vivenciar e tudo mais. Em outros semestres a gente já teve uma aluna nossa que veio, mas agora esse semestre vai ser um pouco mais difícil, porque mesmo a gente retornando às nossas práticas, a gente precisa de um certo de cuidado mais redobrado, então a gente vai evitar esse tipo de situação. E aí, galera, a gente chega no skate, né? E de vocês aí, quem é adepto do skate, já andou brincando, ralando cotovelo? Tem alguém aí que manda bem nas manobras? Ninguém, galera? Vocês estão aí ou foram buscar o X aquele? Não! Pô, eu andava em 2015, só remava, o X veio em casa, tá bem. Nada de manobra. Carrinho de lomba, Prof. Lúcia, carrinho de lomba foi uma das chamadas de hoje também, conta sim. A gente pode até andar no skate sentado, a gente faz atividades aí na Fevale, na qual 2 colegas seguram, um vai se equilibrando. O que conta é isso, é a gente trabalhar numa perspectiva também de desenvolver o equilíbrio, né, de experimentar. Eu também não sou uma skatista, passo de longe. Aí a Rose falou com a Jana. A Jana, qual é o nome dela mesmo? Se eu não me engano, acho que eu conheço. Porque você andava fazendo as horas de observação lá, né? Muito bem. Bem, então o skate, né, ele tem uma origem no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E a título de curiosidade, não só o skate, né, mas o próprio... Ah, Janaína Espino, ok. Além do skate, a Califórnia ela é precursora em outras modalidades também. O vôlei de praia, por exemplo, também surgiu lá, porque favorece, né? É um clima de praia, é gente sarada, é a terra do surf, né? Tem muita gente que quer morar na Califórnia para ir surfar. Então, o skate surgiu a partir disso, né? Foi uma espécie de surf no asfalto, porque nos dias em que não estava bom para a onda, né, o pessoal começou a pensar numa forma de poder também praticar as manobras e se movimentar. Então, ele tem essa origem, né, na qual a gente tem ali a prancha, ou a tábua, com os seus 2 eixos, as 4 rodinhas, e que exige um certo grau de dificuldade para movimentos e manobras. Também nós temos diferentes modalidades, né, o street, o freestyle, o vertical, o downhill. Então, tem ali também o mini-rampas. A gente tem situações em que fazem manobras ou que apenas deslizam, né? Fazem a descida ali no downhill, por exemplo. Aquela foto que eu botei naquele videozinho é de uma competição de downhill que teve ali em Lomba Grande. Depois a gente vai ver uns videozinhos aqui também mais próximos. Então, tem as mais diversas formas de praticar o skate. E como benefícios, né, a gente tem ali toda a questão de fortalecer também o sistema respiratório, aeróbico, né, de trabalhar com essas demais habilidades ali de flexibilidade, coordenação. Também é um esporte que não faz distinção. Vocês podem ver na foto desde o gurizinho ali, do rapaz sarado, né, pegando um sol, até aquele jovem da direita, que é jovem há mais tempo e que desde a sua juventude praticava o skate. Tem muito cara de mais idade que hoje continua praticando, né? Não tanto nas manobras, mas fazendo uso do long, né? Para se deslocar, para se divertir, né? E a gente tem ali uma série de benefícios, assim como na patinação também a gente viu, mas há um envolvimento grande dos membros inferiores, com saltos, agachamentos, os giros que se fazem, os chutes no ar. A mesma coisa em relação ao abdômen, glúteos, coxas e braços, né, usados para se locomover e também para trabalhar melhor com a impulsão. Então, sem falar que ajuda também a superar os medos e também a indicar em relação à depressão. Justamente por isso, porque a pessoa ela trabalha ali, ela tem uma melhor autoconfiança e também está interagindo com os demais.
E aí, com isso, ele também tem todo esse envolvimento, certo? O que eu ia perguntar para vocês que eu esqueci agora? Bom, enfim, depois eu lembro. Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Aqui a gente tem um pequeno vídeo que fala sobre a história do skate. Então, vejam que são imagens de mais tempo, né? Onde era o auge do Fusca. Fala, galera do Portal do Skate, meu nome é Lucas e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da história do skate, como ele começou e alguns dos momentos marcantes para mim. Então, vamos lá. O skate surgiu nos anos 50 na Califórnia, quando os surfistas ficaram entediados de ficar fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Foi aí que, simultaneamente, vários surfistas tiveram a brilhante ideia de pôr rodinhas nas suas pranchas para que eles pudessem voltar para casa e surfar ao mesmo tempo. Surgem então os primeiros skates, feitos de madeira e com rodinhas de patins. Não demorou muito para que surgissem as primeiras manobras. Algumas delas eram tão estranhas que foram esquecidas com o tempo. Manobras como o lambedor de carpete, o aéreo 540, ou McFlip, a abdução, transtorno de estresse pós-traumático, a síndrome de Munchausen, o mal de Parkinson e AIDS. Em 1973, o norte-americano Frank McShorty inventou rodinhas de uretano. Essa invenção revolucionou ainda mais o skate e foi aí que, em 1975, surgiram os B-Boys, um grupo de garotos como o Tony Alva, o Jay Adams e o Stacy Peralta, fazendo as manobras do surf em cima do skate. Em 1979, Alan Gelfand inventou o Ollier, que é a manobra básica do skate, mas foi o Rodney Mullen que fez o primeiro olho no chão. É com esse cara que a coisa começa a ficar séria, porque ele inventou mais de 30 manobras do street, como o Impossible, o Kickflip e o 360 Flip. É importante ressaltar que o Kickflip é diferente do 360 Flip. Portanto, mude o seu vocabulário. Tá bom, eu vou interromper por aqui. Depois vocês têm todos os links para poder assistir na íntegra, né? Mas para ter uma ideia, né? E para vocês poderem acompanhar um pouco dessa evolução do esporte até a gente chegar também nos dias de hoje, né? Com algumas manobras bem mais ousadas, né? Aqui nós temos 10 principais manobras. E hoje eu vim mostrar para vocês 10 manobras de freestyle skate. Eu vou deixar vocês decidirem aqui embaixo nos comentários qual que eu vou ensinar no vídeo feito. Então fica de olho, escolhe sua manobra preferida e comente aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Vou mostrar as manobras do fio e vocês escolhem qual que eu vou ensinar na semana que vem. A primeira manobra é o rail flip, a manobra mais clássica do freestyle skate. Essa na primeira já dá um queixo no chão, né? A segunda é o rail flat. Foi uma das primeiras manobras de freestyle skate que eu aprendi e eu sei que não é muito difícil. E observa a lindeza de tênis do guri. A terceira é o rail flip to rail. Um avanço do rail flip. Que detona bastante com a prática, né? Rail flip to edge é um avanço um pouco mais complexo do rail flip. Então, se eu for ensinar essa, eu vou passar antes pelo rail flip e depois pelo rail to rail, para depois ensinar essa. A manobra número 5 é o edge flip to rail, bem como muitos freestylers. A sexta é o walk the dog.
manobra é muito boa para ligar uma manobra com a outra, no meio da sua linha. Olha o quanto que envolve de coordenação e de equilíbrio para fazer isso de uma forma que parece ser fácil, né? Esse é o bolo na versão giratória. Para o pessoal do skate, quanto mais judiado o tênis, para eles melhor ainda, né? Então, a manobra Rail Slide, uma espécie de manual de skate na posição do rail. A penúltima manobra que eu vou mostrar é o helicóptero. É uma manobra que é bem difícil de alguém fazer por aí. E a manobra número 10 e última de hoje é o 360 spin. Uma manobra muito boa para treinar o equilíbrio e dar base. Olha aí, quem se habilita? Bom, galerinha, essas são algumas das manobras mais básicas, né, do freestyle, e vejam o quanto que trabalha. Uma coisa que eu quero destacar também é que o skate, assim como outras modalidades, né, acabam tendo as suas tribos, né, acaba tendo o seu linguajar, a sua forma de se vestir, e isso também movimenta a mídia e movimenta o comércio, o consumo. Tem tênis próprio, marcas próprias que são ligadas à modalidade do skate, é roupa, é vestimenta, é forma de se portar, né? As calças mais folgadas, mais arriadas, camisetão. Então, isso tudo também é uma indústria de consumo que gira ao redor do esporte. Agora a gente tem aqui, ó, o cara que é fera. Tenho certeza que vocês já devem ter visto apresentações deles, desafios, mesmo quem não busca canais específicos assim, mas a gente tem às vezes no Globo Esporte algumas apresentações, tem os X Games, tem os desafios, e esse cara aqui é o cara. Bobby! E aí, alguém encara? Sim, né? O cara tem uma mega rampa na casa dele, então é o brinquedinho dele. Ele convida os amigos para ir lá dar uma treinada, dar uma desopilada. Então imagina, né? Uma mega rampa, eu não me recordo a altura que tenha, mas é uma coisa absurda. Então ele brinca disso na casa dele, né? A gente também tem o Mineirinho, que é outro skatista famoso, né? O Rodrigo só não vai encarar porque ele não quer gastar o tênis dele, né? Mas é uma vida louca muitas vezes. E aí, pessoal, a gente estava falando aqui de grandes manobras, de grandes atletas, de cara que tem a mega rampa na casa dele, mas a gente também tem que pensar naquele indivíduo que também quer praticar o esporte, que não tem, muitas vezes, a mesma condição física que nós. Mas olha só o que é a superação, aquilo que eu falei antes, de diversidade, de inclusão, a gente vê na verdade, nessas próximos três vídeos com diferentes experiências. Algumas atividades do cotidiano que podem parecer simples, podem ser um passo e tanto para quem tem limitações. É uma iniciativa que tem ajudado a criançada a descobrir um novo mundo. Já já o Hélio vem, ele assiste com a gente essa matéria. Vamos juntos, então!
O Arthur tem 8 anos, nasceu prematuro de 6 meses e com paralisia cerebral. O menino não caminha sozinho, mas como outros garotos da idade dele, gosta de skate. Mas a prática do esporte nunca foi possível no passado, porque agora isso mudou. O professor coloca os equipamentos, a ansiedade, claro, aumenta e o sorriso no rosto também. Pronto, lá vai o Arthur andando de skate, sempre com a ajuda de um adulto. O equipamento de proteção é fixado nessas roldanas que deslizam no cabo de aço. É a inclusão de crianças com necessidades especiais no esporte. Equipamento assim, acho que me ajudou a acho que não ter medo do skate. Daí eu já tô aqui andando aqui, acho que legal, eu tô me divertindo. A mãe do Arthur já decidiu. Vai trazer o filho aqui na pracinha do bairro Costeira do Pirajubaé, sempre. Ele, assim, amou. A felicidade dele era tanto que, para mim, como mãe, foi muito emocionante ver o meu filho sorrindo. O João tem 11 anos e também viu o aparelho pela primeira vez. E lá estava ele, se divertindo sobre as 4 rodinhas. O menino nasceu com mielo, uma doença que afeta os membros inferiores. Eu achei legal. É muito bom, é divertido. A FLODEF, que é a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, diz que só na capital são 45 mil cadeirantes. São presidiários dentro da sua residência. Porque esse percentual, tem um percentual desses que mora em áreas muito elevadas e não tem como sair, porque não tem um transporte adaptado. A gente fica contente pelo fato de seguinte, estar tirando as pessoas dentro de casa. Aí você imagina, né? Viu a alegria dele? Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Um equipamento tão simples de ser feito. 2 barras de ferro e um cabo de aço. E, claro, muita vontade para que isso aconteça. Um equipamento simples, como eu disse, mas com benefício. Dispensa palavras, né? A emoção mesmo, isso aí é uma batalha de 1 ano, né? A gente tem 1 ano lutando para conseguir esse objetivo, que era fazer que esse projeto de inclusão, que todos eles sentissem esse prazer que é andar de skate. Começamos com 4, 5 crianças, hoje temos esse projeto com 40 crianças. Tirar uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas e deixar ele em pé, isso eleva muito a autoestima deles. Para eles é um mundo novo, uma realidade nova, outra possibilidade de conviver com outros atletas que praticam skate, das pessoas terem um outro olhar da pessoa com deficiência. A expressão de felicidade no rosto da criançada resume o quanto o esporte faz bem. Bacana, né, gente? Olha só que legal. Aquilo que eu já falei quando nós abordamos as provas paralímpicas, né? A gente às vezes, não consigo, não quero fazer. E o pessoal aí que é amputado, deficiente visual, que tem algum tipo de paralisia, que pratica, né, ou que busca se integrar, satisfazer o seu desejo. Então, isso é muito bacana de ver. Esse outro projeto agora que nós vamos assistir é em Porto Alegre, foi um fisioterapeuta que criou, adaptou também equipamento de uma forma diferenciada, mas que também tem tido um sucesso bastante grande. Bacana, né? Nós temos mais um aqui. Olha esse menino, amputado de uma perna. Junto à pista com os demais, interagindo, compartilhando espaço. Show, né? E agora, galera, uma demonstração de downhill, né? Aqui da minha cidade natal, divisa de Two Brothers e Sapiranga. Vai. Pra reparar. Aqui na velocidade mesmo.
Aí o pessoal está equipado, capacete, luvas, né? Porque tem o contato da mão com o asfalto para ajudar a direcionar e a dar uma seguradinha. Foi para competir, Leonardo, ou foi para assistir? Sim, Juarez, aquela foto que eu coloquei no vídeo lá do pessoal com os macacões, os capacetes, foi ali em Lomba Grande, há uns 3 anos atrás do campeonato, né? Então, a rua fica bloqueada, o pessoal com rádio para liberar quem está soltando lá em cima, né? E, inclusive, teve um ano que nós fomos convidados a divulgar e estar presente com os acadêmicos para ajudar. Essa questão de morte que teve ali, porque muitas vezes o pessoal vai para treinar e vai para brincar, sem ter todo esse aparato e esse cuidado, e acabam descendo em alta velocidade se tem carro vindo, que não é avisado, que não tem sinalização de que está acontecendo, pode dar acidente. A mesma coisa esses 2 camaradas ali em Sapiranga, né? Tinha os parceiros lá cuidando na descida, porque é um trecho longo que eles foram e é uma estrada que tem uma boa movimentação. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido para não ter esse tipo de acidente aí que pode ser fatal. Bom, tanto eu, quanto a Prof. Lúcia, quanto a Rose, né, provavelmente na sua infância tinham um pouco o desejo de experimentar algumas coisas dessas, algumas práticas, porém, era um período em que se tinha aquela coisa, não, skate não é para menina, né? Skate é para guri, ou skate é para quem não quer estudar. Então, tinha essas questões. O da Lua, ele é daqui também, e ele já esteve participando de um processo seletivo para um projeto que a Fevale executou do PIBID. O cara é fera, tinha inclusive um documentário sobre ele no Netflix, mas que não está mais disponível. Então, é um cara daqui. Então, interessante, um pouco pode ser que tenha alguma coisa no YouTube. Mas, como eu estava falando, né, as meninas, anos atrás, elas eram discriminadas da prática, porque era um espaço que os meninos dominavam. Então, não tinha muito o que elas fazerem, e era um período de cultura também na qual tinha muito forte essa distinção. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Mas nós temos uma brasileira que é um fenômeno, né? Além de ser uma fera no skate, ter conquistado vários campeonatos e medalhas, ela também tem a questão da beleza, que ela é explorada, ela vende marca associada ao skate, né? E é aquela que eu falei para vocês, que começou a praticar o skate aos 9 anos, aos 13 foi para os Estados Unidos se profissionalizar, ela foi para os Estados Unidos sem falar inglês ainda, e ela depois ganhou bolsa de estudos e seguiu, que é a Letícia Buffoni. Quem é um pouco ligado na área, conhece, ainda mais também pela exploração da beleza. Aqui é uma peça, né, que foi feita explorando esse lado comercial dela. Olha as mãos. Ela tem o patrocínio da Nike. Ganha muito dinheiro. Hit the stage and get wild. My brainiac's loud. Only 007 because I'm born with the crowd. You shine like a star, but I sun it. Fit to keep it 100. Homie, you know I'm running. The game needs change. A lot to get break 100. I had to shorty a bunny until she didn't want it. So I focused on the flow and they gon' put me on the map. With a pocket full of change and we dig a different dime. Only fuck with golden girls and I ain't talking lifetime. When I rhyme, they get for me cause they say I'm a shit. Now you
may be wondering how my raps rock, cause I'm so fifth key, set up right at caps lock. And when my tracks rock, I'ma be sipping some rock while I hold Skyline chilling in the backdrop. Shit, nigga, I was born ready, and I swam with these rappers can't bear one titty. I'm pro tools bouncing like a 6'4" Chevy. I'm trying to win fast, y'all on that 80 plus Cumberland area. GSL I carry it, feeling it for miles to believe as barriers. Running this beach like chariots of fire. I aspire to be higher than these superficial layers. The attire I acquire comes to grip my empires. I'm a ball out and die in Maryland, letting fires. Apply a fire to my name. You ain't no royal, I'm oil on slick talk. Yeah, trip off that oil. Toying with girls, feeling close. Forgive me, I can kill it. I know you said it's wrong, but along with we can kill it. Hit the bomb and hit the ceiling, hit the trigger, hit the flow, hit the show. I'm in the building to the crowd to let me know. Essa cena na escadaria ficou bem conhecida porque teve um monte de skatista que passou por ali já também. As mulheres dominando um espaço que até então era dos homens, né, Rose? É super profissional, ela tem vários primeiros lugares, né, em competições importantes, Barcelona, Los Angeles, várias partes do mundo, né, dando show, mas vocês viram que também rala, né, não é só glamour. Teve algumas quedinhas ali, a mão dela ralada, sem uns bifes ali na mão, né, porque tem também esse lado do esporte, né? Mas para a gente também incentivar aí um pouco, né, a todos, né, independente do sexo. Bom, pessoal, agora a gente entra no ciclismo, né? O ciclismo ali a gente já tem, então, o surgimento dele a partir de 1890 e presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Atenas, onde nós tivemos apenas a categoria de pista. Nós temos hoje 4 categorias, né, que são as provas em estradas, as provas em pistas, as provas de montanha, né, o mountain bike e o BMX. E temos também o paraciclismo, como nós vimos nas provas paralímpicas, na qual a gente tem ali a handbike e com variações, né? Tem desde o triciclo, mas tem também a bicicleta com 2 rodas, nas quais os amputados, por exemplo, pedalam apenas com uma das pernas. Então, a gente tem aí outras possibilidades também, como nós já comentamos. Como é que a gente faz a nossa intervenção? Aquilo que eu falei lá no início dos slides sobre aqueles pontos, né, que em relação ao ciclista, nós temos desde a orientação dos iniciantes, a condução segura no trânsito, é aquilo também que o pessoal conversou conosco na semana passada e falou em relação à escolha da bicicleta, a regulagem de altura do assento, tudo isso que é fundamental também para a gente ter um melhor aproveitamento, para não ter tantas lesões. A orientação também no pedal para grupos, pedal noturno, então é uma modalidade que tem crescido. A gente teve aqui na região uma adesão ao ciclismo, primeiro em função de ser um meio de transporte barato, tanto que nós temos aí Campo Bom com a primeira ciclovia do Brasil, a gente tem as cidades aqui calçadistas, a indústria conhecida pela grande quantidade de ciclistas que fazem uso como meio de transporte, tanto que em Sapiranga, por exemplo, quando dá a largada da Paquetá ali, é uma nuvem de ciclistas saindo, que é uma loucura, né? Hoje, nem tanto, mas porque diminuiu também o número de pessoas envolvidas,
mas anos atrás era terrível pegar um horário ali a largada de fábrica, né? Aqui a gente vê alguns exemplos ao redor do mundo, tá? A cidade de Amsterdã é conhecida pela grande quantidade de bicicletas, a gente vê elas cadeadas, ou às vezes nem cadeadas, mas sim estacionadas ao longo das ruas, né, nessa parte histórica que não é permitido o uso de carros, então a gente tem as bicicletas junto aos canais. Aqui é uma foto isso aqui nos Estados Unidos é comum, principalmente ali em Miami, os ônibus têm um suporte para colocar a bicicleta à frente, então tu precisa se deslocar de um lugar para outro, distante, que tu tem que pegar o ônibus, mas também tu tem os trajetos ali que tu pode fazer de bicicleta, da tua casa até o ponto de ônibus, do ponto de ônibus até o trabalho. Então, tu para o ônibus, larga a bicicleta ali, coloca no transporter, entra para o ônibus, depois no teu ponto desce e pega a bike de novo. Tem vagões de metrô que tem espaço para bicicletas. E essa aqui é uma foto do Camelobus, né? Isso aqui existe em Cuba, quando eu estive por lá eu já havia visto. Também que é um ônibus que não tem assentos, né? As pessoas vêm com a sua bike, entram e por aí vão. Então, para vocês verem essas experiências que a gente tem aí ao redor do mundo. Aqui falando um pouco sobre os benefícios, né? Isso aqui é um material de divulgação que a gente também encontra de algumas ONGs na internet. O que ela pode trazer de benefícios em relação ao tempo de prática. Então, desde os simples benefícios das articulações, aqueles 10 minutinhos que a gente pedala ali e começa a movimentar, que nem porta, né? Se a gente não abre as portas, quando vai abrir, começa a ranger a dobradiça. Então, se a gente não movimenta um pouco as nossas articulações, também começa a ficar mais difícil. Já com 20 minutos de prática, a gente já começa a ter uma melhora no sistema imunológico, né? Uma melhora no sistema cardiovascular a partir de 30 minutos. A nossa melhora cardiorrespiratória, ela acontece já a partir de 40 minutos, na qual eu mantenho aquela prática, e 50 minutos ou mais, isso vai influenciar também no nosso metabolismo. Sem contar na questão da sustentabilidade, porque é um meio de transporte que não polui, não emite gases, exceto do ciclista, né, se tiver alguma situação assim, né? Mas, diferente do combustível fóssil que é queimado, a gente não tem esse desgaste. Aqui, pessoal, só para a gente ter uma noção, né, hoje tem profissionais da nossa área que fazem esse ajuste, né, computadorizado, fazem todo um estudo a partir do tamanho da quadra da bicicleta, do tamanho do indivíduo, a altura, a largura de ombros, né? Então tudo isso é considerado. Mas de uma forma rápida, né, esta ONG, a Escola de Bicicleta, ela ajuda a fazer esses ajustes. Então, uma pessoa que tem ali entre 1,70 m e 1,80 m, eu, por exemplo, tenho 1,72 m, eu acho, hoje. Já a gente vai diminuindo um pouco a idade. Então, o tamanho do quadro de uma mountain bike, né, em termos de polegadas, é entre 18 e 20. Né? E da bicicleta de estrada, a gente tem ali em centímetros, então entre 54 e 56. Isso ajuda. Em relação à altura, a gente tem aqui a altura do cavalo, né, que é essa abertura que a gente tem ali entre as pernas, que é a posição de nós sentarmos no cavalo, né, vezes 0,88 para a gente poder ter esse ajuste do banco. Ou então, né, aproximadamente aqui passando um pouquinho sobre ali a altura da virilha, né, a gente tem que considerar que nós não podemos estar com a ponta do pé extremamente estendida, né, e não ter esse apoio no chão, e também não pode estar muito encurtada, porque senão a gente vai usar porções da musculatura diferentes e vai nos cansar mais ou menos em relação a isso. Aqui uma série de benefícios, né? Desde poder ter essa sensação de liberdade, sentir o vento no rosto, não poluir, né? Também a gente economiza com combustível e outras coisas mais. As orientações, então, que a gente pode passar desde as questões básicas relacionadas à atividade física, né? Preocupação também com o aquecimento, alongamento, a hidratação, né? Essas questões de frequência, duração e intensidade do exercício.
Não adianta querer pegar a bike hoje e ir até a praia, né? Ou querer subir o morro, aqui subir a serra, se a gente não tem uma adequação a isso. A gente tem que começar aos poucos, devagar. A gente tem que respeitar também as condições climáticas, o frio em excesso, sem proteção, ou excesso de calor, a incidência de sol. São todos cuidados que nós devemos ter e devemos orientar, mas principalmente também em relação à segurança, à postura, né? No uso da bike. Esse nosso primeiro vídeo, ele vai trazer brevemente um pouco das modalidades, né, que vai nos apresentar. Então, a gente tem aqui uma modalidade estrada, tem várias provas, a prova mais famosa é o Tour de France. Esse é o Campeonato dos Estados Unidos, né? Então, além de deslocar por belas paisagens, né, e fazer essa prática esportiva, tem modalidades aí mesmo na estrada que são em equipe, né? Aqui, se eu não me engano, é na Rio 2016. Eu vi um pedaço dessa competição, porque eu fui num dos finais de semana para as Olimpíadas para assistir o handebol e acabei ficando num hostel ali na Barra. E quando a gente estava circulando por ali, estava passando essa etapa do estrada. Então foi por vários locais do Rio de Janeiro, aqui é a subida do Morro da Tijuca, lá, a estrada... A gente rala, mas tem que investir também, né, Lucas? O BMX, a gente tem uma quadra, uma pista, né, ali em Campo Bom, já teve várias competições, ainda acaba tendo, né? Em Sapiranga também, no Clube 19 de Julho, foi forte as competições de ciclismo, acho que a pista está lá ainda. Eu tenho ex-colegas, né, de escola que estão aí na faixa dos 40 anos também e participam de competições de BMX. E o mountain bike, a gente conhece ele bem sendo praticado aqui nos nossos morros da região, mas enquanto modalidade olímpica, ele acontece numa pista que é fabricada, né? Porque tem uma série de regrinhas, tem que ter tantos aclives, declives, então isso é interessante também de conhecer. E a pista, né, que é o famoso velódromo, né, tem diferentes provas, né, tem provas com 7 ciclistas, tem provas na qual a gente tem aquela alteração ali que eles ficam oscilando para cima e para baixo, então tem uma regra para isso também. São 6 provas diferentes, né, então tem provas que começam num dia, tem continuidade no outro. Tem toda uma regra, porque vocês veem que o cara fica subindo, descendo, então tem que dar lugar. Depois vocês vão ver uns kartzinhos que tem no final ali, que foram feitos para Rio 2016, tem revezamento, né, Gabriel? Que explica cada uma dessas provas. A modalidade contra-relógio. Aqui foi em Londres, né? Londres 2012. Bom, então, o ciclismo de estrada, né, é um dos mais populares na Europa, então ele é bastante difundido, né? Aqui no Brasil a gente também tem algumas coisas, tem um pessoal aí que já passou pelo curso, que participou de provas de estrada, né? Que a gente tem aquelas bicicletas speed,
Depois, quando a gente fizer o resgate lá histórico, são as famosas, as iniciantes Calói 10, né? Que tem esse tiguidão aí que parece um corno de cabra, né? Cabrito. Então, são as de velocidade na qual a própria posição do corpo e o capacete ajuda nessa aerodinâmica, por isso a velocidade. E aquilo também que foi comentado a respeito do pneu rígido, com alta calibragem, com calibragem maior do que carro, né, para poder ter uma menor aderência, garantir uma maior velocidade. Essas aqui são as provas, né, que acabam acontecendo em circuitos, né, na quais nós temos então ali provas individuais, também em formato de corrida, como contrarrelógio. A gente tem a de grupo também, então aqui são as formas como seriam, né, como foi no percurso das Olimpíadas de 2016. Então esse material aqui é um material que foi produzido pelo governo, pelo Ministério do Esporte na época, e aqui um trecho da Tour de France, a prova mais famosa do mundo, aquela que o Lance Armstrong ganhou várias delas, depois teve que devolver as medalhas. Então aqui é a chegada da prova. Eles estão desenvolvendo a velocidade ali em torno de 60 km por hora. 600 metros, menos do que isso da chegada. Então, olha a confusão que é. Duas horas e 42 minutos de prova já. Está na finaleira, olha a disputa. Sim, se cai um ali, já se foi. Seguindo, BMX, né, o bicicross. Aqui sim, aqui tem umas quedas bem interessantes. Então também, ó, pessoal, décadas de 1960 e 1970, a galerinha não tinha como fazer, não tinha a questão de custo, investimento com motocross, queriam imitar aquelas manobras, né? E aí fizeram, então, a Bicycle Motocross, BMX, né? Ou seja, era uma bicicleta para te fazer as manobras que se faziam no motocross. Quem nunca, quando era criança e começou a pedalar e andar, não empinava a bicicleta, não fazia uns saltinhos nas rampinhas, né? Eu também tenho os arranhões aí. Então, a gente tem a questão da velocidade, da explosão física e também a técnica, porque não é simplesmente sair andando. Tem a técnica para te saltar a rampa, para te cair, né? Madeira e tijolo, bem lembrado, Lucas. Uma tábua que a gente roubava lá do pai, um tijolo, fazia aquela elevação, tinha que mirar para acertar naquela largura da tábua ali e sair empinando, né? Então, primeira vez foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Aqui é todo o sistema de disputa, como que acontece no masculino, no feminino, as etapas, né? A primeira etapa, então, com tomada de tempo, a segunda etapa com 5 corridas e a pontuação. Semifinal, então, 3 corridas. E aqui tem algumas manobras, algumas gírias do esporte, né? Então, gurizada está se relembrando aí o tempo de infância com as suas bicicletas, né? E essa é a final do Rio 2016. Duvido, Rodrigo, que tu andava normal. Duvido. Parafuso solto hoje, acho que é por causa disso. Nós não tivemos nenhum brasileiro aí. Final feminina da Rio 2016. Riders ready, watch the game. Aí já ficou. Já ficou na curva ali.
Já caiu mais um. Muitas histórias, né, Rose? Andava sentada na caroneira, quando tinha caroneira de bicicleta, ou se não, apoiando os pés nos parafusos da roda da frente ou da roda de trás, né? Eu sei dessas histórias. O mountain bike, né, também surgiu, então, para enfrentar as trilhas com os terrenos acidentados. Depois a gente vai relembrar algumas coisas. Perto da minha casa também tinha um terreno no qual eles estavam largando aterro, né, trazendo de outro lugar, então tinha uns morrinhos e eu me embrenhava ali também, né? Então, primeiro Mundial de Mountain Bike em 1990 e estreou, então, em Atlanta em 96. Aqui a gente tem, como vocês assistiram na semana passada, pneus mais largos, amortecedores, porque é muito impacto, muito terreno acidentado, com bicicletas podendo chegar a valores aí de 50, 60 mil ou até mais, por conta do material que é utilizado. Então, bastante coisinha aí. Esse foi o circuito organizado para a prova em 2016, da Rio, né? Onde nós tivemos aí entre 4 e 6 quilômetros e a prova com uma duração de 1h30, 1h45, que é o que deve durar uma prova. Então, assim, é importante que não pode ter mais de 15% do total da pista de terreno plano. Então, a maior parte é terreno irregular mesmo. A gente tem aqui, acho que essa é a final. Modalidades olímpicas, esportes para aficionados em aventura, o ciclismo mountain bike é modalidade olímpica desde os Jogos de Atlanta em 1996. As competições masculinas e femininas são realizadas em circuito entre 4 e 6 quilômetros de extensão, com terreno irregular, repleto de subidas e descidas. A regra determina que apenas 15% do percurso pode ser plano. O circuito de mountain bike dos Jogos Rio 2016 foi construído no Parque Olímpico de Deodoro e tem cerca de 5 km de extensão. A prova masculina tem 7 voltas e a feminina tem 6 voltas. A Olimpíada do Rio de Janeiro é a chance dos atletas brasileiros fazerem história e serem os primeiros a conquistarem medalhas no mountain bike. O Rubens Donizete ali ganhou medalha. Brasil. Agora sim, vocês vão ver o trecho da final. É uma gravação caseira, né, do pessoal que foi para assistir. Então tem umas palavras aí, expressão própria ali. É o Rubens Donizete, ó, aquele que é o candidato à medalha. Olha como é que é, isso aí foi construído, tá? Então, a quantidade de pedras para compor a pista. Isso aí é gíria do ciclismo, do mountain bike. Pneu furado ali, ó, galera. E segue o baile. Mesmo com o pneu furado. Olha ali a queda, hein? Mais 2 para conta ali, ó. Não é mole.
Nós temos uma trilha lá no Campus 1, se alguém se habilitar. There's no stopping us right now. Sim, Três Coroas, o pessoal pratica bastante, né? Olha a pedreira que é isso aí. Imagina dar de costas com uma ponta de pedra dessas. E aí, bacana a festa do esporte também. E aqui, por fim, a pista, né, pessoal? A gente tem aqui também, só ficou de fora da edição de Estocolmo, como eu falei lá no início, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos. A gente tem aqui a questão da velocidade e as mulheres só começaram a participar em 88. Uma coisa interessante que não tem marcha nessas bicicletas, até apenas a própria, né? E também não tem freio por questão de segurança. Então, a própria questão de amenizar a velocidade com o deslocamento, então vai depender também a participação do número de atletas de acordo com o velódromo. A nossa pista aqui no Rio de Janeiro, ela tinha 250 metros. Ela é um pouco menor do que a nossa pista de atletismo, para vocês terem mais ou menos a dimensão dela. E aqui, então, as diferentes provas, né, Keirin, Omnium, não vou detalhar nesse sentido porque é bem específica do esporte, né? Mas é uma questão interessante abordar. A gente vai ver aqui um trecho e depois a gente vai para as nossas considerações e para fazer aquele remember das bikes. Essa pista aí custou uma fortuna, né? Eles dão aquela seguradinha, né? Para o atleta já estar pronto. Não sei como é que não fica tonto, né? Esse tempo todo pedalando. Só estão faltando 56 voltas para a final. Então, o locutor está anunciando as diferentes provas que vão ter nesse dia. Já deu para ter uma noção, né? Aqui estão os links todos que dos vídeos que nós assistimos aqui do ciclismo, né? Galerinha, considerações de vocês? É bastante coisa para a gente conhecer, né? Geralmente a gente faz esta aula por etapas, né? Faz a parte do ciclismo, o pessoal vem com as bikes, faz a parte da patinação, a Raquel vem, traz patins, mas nessa nossa adaptação agora a gente fez todo o material, toda a parte teórica dos esportes com rodas juntos, né? Ô, Rosa, eu quero ver agora, vamos se descobrir aí quem é que tinha qual bicicleta. Sim, tem vários conhecimentos. Então, galera, se a gente for trabalhar com alguns deles, é preciso se apropriar dessas questões, né? Calóizinha, eu quero a minha calói, não esqueça da minha calói, né? Era a propaganda que se tinha. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui como forma de... eu quero a minha calói, não esqueça a minha calói.
Está convertendo, está carregando ali. Enquanto isso, quem mais tem? O Tafarel postou a dele semana passada. Ele não sabia de que ano que era a bicicleta, achava que era a bicicleta antiga. Ela é, não tão antiga assim, tá? Uma Globo, Lucas Globo, roubaram minha bike, pá. Então, essa que o Maldaner colocou aí, a gente já vai ver, ela é da década de 80. E aposto que vocês devem ter... Tá carregando, peraí. Deixa eu ver. Que daí eu coloco no modo de apresentação que fica mais interessante. Aquela não era tua? De quem é que era, então? Tu já estava vendendo ela para mim, né? Eu ia fazer uma oferta para ti hoje. Da tua Dinda. Eu ia fazer uma oferta por ela. Prof. Lúcia, tem bicicleta, Prof. Lúcia? Eu tinha, mas é complicado de andar aqui em Novo Hamburgo. Eu acabei dando quando eu me mudei. Olha aí, eu resgatei algumas imagens aqui. Ah, peraí, vou ter que tirar daqui porque tá... Ele desconfigura. Compartilhar a tela mesmo. Aqui. Ele acaba desconfigurando o arquivo, por aqui vai ser melhor. Então, as primeiras bicicletas, né, os mais diferentes formatos aí, roda grande, bicicleta dupla, né? Então, se vocês forem pesquisar na história, tem diferentes aí. Aqui tem uma de 1813, tem bicicleta de 1839, aí vai, depois as bicicletas mais modernas, né, que é a Caloi 10, bicicleta de montanha. E aqui, a primeira bicicleta, a gente não esquece, né? Quem será essa lemoazinha ali com um ponche, com toca? Algum palpite? Sou eu. Faz tempo, ó. Olha o carro do papai ali, um DKV. E a minha, ela era... Aqui, essa imagem é uma imagem de internet, né? Para vocês entenderem o modelo. Mas é bochechudazinha, com um ponchezinho. E olha, esses fitilhos que tinha no guidão, era o charme da época. E não era só nas bicicletas de criança também. Hoje a gente vai ver umas outras relíquias. Aí, ó, as monaretas. Essa monareta aqui, acima à esquerda, né, também foi a minha segunda bicicleta. Porque daí eu tinha evoluído aquele triciclo, ganhei a monareta. Essa era a monareta mirim, porque também tinha a de tamanho um pouco mais médio. Você sabe que uma bicicleta dessas, Lucas, é mais de R$1.000 por ser relíquia? Olha só, fez grana. Aí os guri queriam ter a Monarch Tigrão, né? Porque olha só o banco que estiloso que era, né? Com a lanterninha na frente. 7 mil ele vendeu a bike dele. Ó, fez grana, hein? Depois a BMX, e a BMX tanque, ó, que imitava o tanquezinho da moto. Então, isso aqui são bicicletas da década de 70. E a gente tinha duas principais fabricantes de bicicleta que dominavam o mercado. 95% do mercado de bicicletas era Monarch e Caloi. Aí, ó, o pessoal pode procurar nos avós aí, ver se eles têm bicicleta antiga, porque vale grana. Essa aqui era a barra forte circular. Essa aqui, vocês reparem no guidão dela, era o freio no pé. Não tinha ali o freiozinho. Ah, essa é a Globo que tu fala? Ah, entendi. Porque tem essa bola aqui no meio, né? Então, para te frear,
Ó, eu votei, já vamos fazer um leilão aí, ó. Para frear, tu tinha que fazer um movimento contrário ao do pedal, que era a frente, aqui, movimento para trás. Aí a gente entra aqui o freio barra. Olha o formato desse freio. Era um tamanho de barra que acompanhava o guidão. Também barra forte. Para depois a gente ter esse freio de manopla, né? Esse freio parecido com o que nós temos hoje nas motos também, bagageiro. E aqui o modelo já mais chiquezinho, que essa barra era mais larga, para poder levar a princesa, né, a moça, de carona na frente. Eu lembro que o meu tio tinha uma bicicleta dessas, né, e a minha tia ia sentadinha na frente e os dois iam de bicicleta para a fábrica, né? E as bicicletas com bagageiro também, para levar atrás. Aqui a gente vê essas fotos são de um ensaio fotográfico, mas a mulher de vestido geralmente ia nessa posição da foto inferior à esquerda, né? Exatamente, Rodrigo. E tinha o perigo também do vestido prender na roda, ou mesmo quem andava de calça com a boca um pouco mais larga tinha que botar uma borrachinha de dinheiro para ela não ficar tão solta e batendo tanto. Aí a Caloi 10. Caloi 10, então, a primeira bicicleta de speed. Essa aqui é o modelo de 75. E essa aqui é um sonho de consumo. Tu tem o quê? A Caloi 10 ou a Peugeot? A Peugeot era uma bicicleta que ela chegou a ser fabricada no Brasil e ela é da mesma fábrica dos carros Peugeot. E ela era, assim, um sonho de consumo, porque, imagina ter uma bicicleta que é a mesma marca de carro, né? Então, ela também teve o seu... Olha aí, ó, tem Peugeot ainda. Marcha perto do guidão. Sim, tinha algumas que a marcha era aqui e outras em cima também. Essa foi a minha outra bicicleta. Depois da Monaretta, eu ganhei uma bicicleta Ceci com cestinho, né? Para poder levar mochila, levar as comprinhas no cestinho. Então, era o sonho também das meninas. Tem buzina e tudo essa bicicleta ali, ó. Aí, ó. E tinha... E essa aqui, ó, a foto de cima é a foto que o Tafarel mandou no Whats. É a Monarch Brisa. Essa aqui provavelmente foi reformada, mas a Monarch Brisa, ela tinha essa proteção aqui para a correia, para não o aparabarro, que eles chamam, né? E tinha também um cestinho. Tinha a Caloi Ceci e a concorrente era a Monarch Brisa. Ambas bicicletas para um público feminino com a sua cestinha. E, galera, tinha os acessórios também. Tinha isso aqui que a gente colocava atrás, lá no... atrás do aparabarro também, com a sinalização, sei lá, as escovinhas que se colocava também na roda, punhos diferentes. Isso, atrás do paralama, lembrou? Os fitilhos que ficavam no guidão, essas coisinhas coloridinhas, pequenininhas ali, se colocava nos raios. Então, a bicicleta ia rodando e ia caindo as coisinhas coloridinhas. Sucesso, calma lá que a gente chega no último. O sucesso era as capas de banco também. E tinha as capas dos times, eram umas capas de um plástico mais grosso, com espuma, fofinho, que tu encaixava ali. As buzinas, né, de metal, de borracha. E a última, quem nunca, né? Tampinha de margarina com prendedor de roupa, colocava ali no garfo da bicicleta e botava entre os raios para fazer aquele barulhinho imitando moto. Quem nunca? Então, passeio ciclístico, a gente vê umas raridades nessa. Aí a Lúcia, né, a preferida essa. E aí a mãe brigava porque de tanta gente movimentar ali, muitas vezes o prendedor de roupa estragava, né, se quebrava, e a gente ia lá e pegava mais um, e daí um pouco meio gritava, cadê nosso prendedor de roupa? Tampa de pote de margarina, copo de plástico, né? A gente inventava algumas coisas nesse sentido. E também as bicicletas que tinham farol.
Aposto que os avós de vocês tinham bicicleta com farol. E farol a dínamo. O que significa isso? O dínamo é aquilo que, ao movimentar, produz energia. Que é o que nós temos nas hidrelétricas. Temos algumas lanternas que tu gira a manivela lá para carregar ela, porque funciona a dínamo. Então, o farol era instalado junto ao guidão, aqui passa a fiação e aqui está o dínamo. Então, à medida que a roda girava, ele carregava o farol da bicicleta. Então, é um acessório de luxo esse também. E aqui, no Campus 2, então, tem uma bicicleta lá no Campus 2, ali no prédio Lilás, que serve para carregar celular. Tu senta, pedala, conecta teu celular e a energia que tu produz ao pedalar, ela vai ajudar a carregar. Aqui nós temos outras bicicletas interessantes, né? Nós temos a bicicleta dobrável, né? Que hoje é uma tendência muito grande nos grandes centros. As pessoas que moram em apartamento, que não tem muito espaço, é uma alternativa também. Essa bicicleta acima aqui à direita, ela é específica para andar na areia ou na neve, né? Então, ela tem os pneus mais largos, né? Toda uma outra estrutura para poder aderir ao terreno. E nós temos aqui uma bicicleta feita de bambu. O bambu é um material altamente resistente, tem desde a fabricação de móveis, casas, estruturas e bicicletas também. É uma tendência também que já foi realizada em alguns locais. Olha que bonitinho essas para pegar a estrada, né? Pegar umas férias depois que tudo isso passar. Então, tem, inclusive, mini trailerzinho para ser puxado por bicicleta. Né? E nos Estados Unidos tem bastante isso. A questão dos camper, né? Tem mini trailers assim, para carros também e para bicicleta. Olha essa bicicleta vintage aqui, ó, com um compartimento para o piquenique. E sem contar o pessoal que roda o mundo, né? Faz assim, os seus trajetos de bike, né, cheio das cargueiras ali, com as bandeirinhas, e aquela questão que eu falei antes, né, tem essa campanha de respeite um carro a menos em função das bikes. E também para trabalho, né, a gente tem a bike taxi, tem diferentes modelos, esse aqui é um modelo que é bastante difundido em Cuba, tem na Índia também, aqueles parecidos com os tuk-tuk, né, também de bicicleta. Esse aqui, né, para vender sorvete, tem esse modelo aqui da direita, ele é com o compartimento de carga atrás. Essa inferior esquerda, o compartimento é na frente, então tu pedala dirigindo no carrinho. E essa última à direita aqui inferior, ela é cargueira. Nos anos 80 ali o correio utilizava bastante, então o pessoal saía, né, com as suas entregas, com aquela mala mais pesada, levando a carga na frente. Né? Esse modelo a gente encontra ainda hoje. E é isso, pessoal. Por conta da postagem do Tafarel lá no grupo, né, da bicicleta, que eu achei que era dele, ele estava vendendo já a bicicleta para mim, mas é da Dinda dele, eu resolvi fazer esse resgate histórico também e buscar um pouco destas lembranças da infância, né? Se fosse fazer um resgate histórico mais profundo, a gente ia levar uma aula inteira para ver as evoluções da bicicleta, né? Mas desde ali dos anos 70, entregando aqui a nossa idade, né, Rose? Desde os anos 70 ali a gente tem essas questões da bicicleta evoluindo e hoje bicicletas do valor de um automóvel, né? Dada a evolução tecnológica que nós temos. Faltou mobilete, né? Mas ela já entra numa outra categoria. Mas a mobilete eu tenho recordações aqui no meu cotovelo dela, né? Então, bem interessante. Pessoal, comentários? Nenhum comentário? Vocês estão aí ainda? Bastante material para a gente... Depois, claro, quando nós fizermos o nosso momento prática, né, a gente vai trabalhar com os skates, né? Sim, a mobilete tinha pedal, tinha que pedalar para ligar o motor, né, Rose? As primeiras, depois já tinha umas outras um pouco mais moderninhas.
mas às vezes ela engasgava, afogava. Então, esse é realmente, como o Lucas está comentando ali, os esportes com rodas, eles são bem fascinantes, né? A gente precisa de uma certa habilidade, como em todo outro esporte, né? Eu lembro a mobilete da minha prima era no pedal. Tinha que pedalar para ela ligar, senão não ligava. Pode ser que seja uma versão mais antiga, Rose. Então, a gente tem aí possibilidades diversas. O que está mais perto da nossa realidade aí é a questão do mountain bike, no que diz respeito às bicicletas, né? Nós temos também o bicicross, aqui no Novo Hamburgo tem um clube de atiradores que participa de competições, né? Mas tem bastante coisa para a gente fazer. E eu vejo que o skate tem crescido bastante, né? Nós temos um material ali no nosso ambiente, que é agora aquela atividade discente que vocês têm para fazer, e uma das tarefas é assistir um vídeo. E esse vídeo foi gravado por nada mais, nada menos do que a prof. Aline, que é prof. No curso, e que ela anda de skate já faz um tempo, ela anda com long, né? E ela deu o depoimento dela também aí em relação a esse fato de andar de skate, como é que foi o início dela, a questão dos espaços que ainda algumas vezes não veem com bons olhos a mulher ali inserida, né? Mas que tem crescido também, que tem a galera aí das meninas que vão com tudo e que participam. O que mais, galera? Sim, depois das nossas práticas, a gente também vai andar de carrinho de lomba lá no Campus 1. Eu tenho aí umas imagens que eu vou resgatar de semestres anteriores, que o pessoal desceu aquela lombinha ali em direção à pista de atletismo e que fez a curvinha ali para entrar na pista. Alguns não conseguiram vencer a curva, mas geralmente a gente acaba descendo ali, vai até o alambrado, né? Ali é o nosso ponto nosso guardrail, né? A gente trabalha com os longs também ali na pista, quando o tempo permite, ou na rua coberta, mas nessa perspectiva realmente da gente trabalhar com as habilidades motoras, da vivência, de perder o medo, né, para trabalhar nessa perspectiva depois na iniciação das crianças. Tem uma galera ali da escola de aplicação que já é meio craque, tem inclusive ali as rampinhas deles, os materiais ali para fazer as manobras, então é uma possibilidade. E tem muita coisa para a gente falar nesse mundo dos esportes com rodas, né? A gente vai ter depois o seminário dos artigos que trazem um pouco disso, né? A gente já teve discussões de alunos, né, colegas de vocês, mencionando que eram proibidos de entrar na escola com skate, né? Sendo que esse também pode ser um meio de transporte. Rodrigo, sim, eu vou detalhar melhor. A ideia é que vocês já leiam os artigos que ficou definido para cada grupo, né? E vocês vão ter que apresentar esses artigos para os colegas. Mas a gente vai abordar sobre isso ainda, porque a ideia nós estamos apenas aguardando a autorização do governador, porque no planejamento, na apresentação que ele fez na semana passada, a ideia é que a partir do dia 15, as universidades e outros espaços consigam ter a liberação para o desenvolvimento das aulas práticas, né, para poder concluir, então, o semestre. Vocês receberam, né, a pesquisa para responder sobre este retorno, né, e na qual, nessa pesquisa, vocês detalham se estão numa situação de grupo de risco, né, se convivem, como é que é o deslocamento para vocês. E também, a partir disso, a gente tem uma série de protocolos que nós estamos fazendo com base em outros estudos e protocolos existentes, do tipo, ok, a gente tem um protocolo que tem que usar máscara, tem que higienizar as mãos com água, sabão, álcool gel, mas tem cuidados que são particulares. Por exemplo, eu vou fazer prova de revezamento no atletismo. Depois que o grupo ali fez a prova, a gente vai ter que higienizar os bastões, nos higienizar. Então, tudo isso a gente está descrevendo para poder fazer da melhor forma possível.
Em relação aos temas, tá? Eu vou fazer a distribuição entre os grupos que já ficaram definidos, né, de forma aleatória. E como semana que vem nós temos um feriado pela frente, na quinta-feira, a gente vai se comunicar ali pelo grupo para poder dizer como ficou essa questão do nosso retorno às práticas. Talvez a gente tenha a possibilidade de ter aula em algum sábado, pelo menos um sábado, e mais o restante das nossas aulas à noite, e aí também de acordo com a possibilidade de vocês iniciando no vespertino ou não, tá? Então, isso vai ser bastante mais detalhado a partir da resposta de vocês à pesquisa. Lembrando que quem está fazendo mais do que uma disciplina tem que responder para cada disciplina feita, certo? Dúvidas, pessoal? Em seguida, eu vou colocar para vocês o material, né? O material esse das lâminas que foi trabalhado, e mais a gravação da nossa aula de hoje também, né? E liberar lá o material para que vocês possam acessar a questão do vídeo da Prof. Aline e os artigos. Dúvidas? É sempre bom revê-los, né? Prof. Lúcia, quer comentar um pouco como é que foi a experiência hoje? Adorou? Então, depois, se quiser fazer a prática conosco, olha o Lucas, está falando para mim e para a Prof. Lúcia, né? Pele para as duas, é muito exercício físico. Olha aí, essa turma, Lúcia, eles vivem nos elevando a estima, né? Pele rejuvenescida, hein? Com toda essa quarentena. Aí, novinha, né? É muito exercício físico. Sim, são várias experiências, né? Essas questões, principalmente o carrinho de lomba, a bicicleta, as capas de banco, né? Era uma loucura. A gente, quando ia na loja, deixava a bicicleta cadeada e tirava a capa do banco com medo que fossem roubar quando ia no mercado, alguma coisa assim, né? E as tampinhas de margarina são clássicas. Esses dias com um sobrinho aí, ele tem 3 anos, eu fiz a história da tampinha e ele ficou encantado com o barulho. Olha a moto, ele dizia, né? Então é bacana isso de relembrar também, né? E nem para ele não tinha vivenciado isso. E muitos dos nossos alunos passam aí e não vivenciam coisas que nós passamos, né? Por conta de hoje, segurança, de ter algumas modificações aí dos eletrônicos, dos brinquedos em casa, mais do que na rua, estarem presentes, né? Mas tem uma galera boa e tem uma galera aí que é mais do interior que continua descendo em carrinho de lomba, né? Rampeando aí nos potreiros, certo? Pessoal daqui um pouquinho mais urbano, mas eles vão também. Então, e é um resgate, né? Hoje a questão dos grupos de ciclismo, ali Nova Hartz Nova Hartz tem uma competição de carrinho de lomba, e são carrinhos de lomba tri-enfeitados, né? Eu quis ir no ano passado, mas é no final de semana que eu já tinha atividade, não fui. Mas vale a pena, lá sai até uns carrinhos tipo Fred Flintstone, assim, né? Todos eles produzidos. Aí não é mais os carrinhos de lomba raiz, né? Já é uma geração Nutella aí. Mas é bacana de ver. Aqui eu acho que em Voti também já teve um evento desses com carrinhos de lomba. Então é importante resgatar esta história, né? Vamos lá, aproveitando, Raul, as 10 horas de observação que vocês têm para fazer nas disciplinas, tá? Eu vou encaminhar por e-mail para vocês ali no Black, ou talvez até aqui pelo nosso grupo do WhatsApp. A gente vai fazer numa forma mais de estudos, né, de entrevista, que vocês farão com profissionais da área da educação física que atuam nesse meio. Pode ser com os grupos de corrida,
com os grupos de pedal, né? Tem profissional de educação física que atua na área da patinação. Então, assim, faça um levantamento, ou até mesmo com um prof na escola, em relação com o que é esta inserção dessas modalidades, né? A título de demonstração, como é que é trabalhado o atletismo. Então, a gente está organizando. Sim, a Rose, que já tinha começado a fazer as horas na patinação da ginástica, pode sim continuar, concluir. A gente teve uma definição isso enquanto grupo, né, do colegiado da educação física, que mesmo a gente retornando para as práticas, as escolas e os locais dificilmente retornarão. Então, nós vamos fazer essa proposta de intervenção de vocês a partir desta ida a campo de uma forma mais virtual, seja através de entrevistas, seja através de vídeos também que a gente vai encaminhar para analisar. Então, como isso nós definimos recentemente, eu estou estruturando o texto para poder encaminhar para vocês também. Certo, galerinha? Tu estava fazendo com um professor de grupo de corrida, mas ele não está correndo no momento. Sim, tu pode fazer uma atividade, né, de recordatória com ele de como é que é esse trabalho, né, de como é que é essa preparação que ele faz em relação ao grupo de corrida. Tá? Então, isso é importante de entender também. Procurem ver nas cidades de vocês, aí como o Anderson aí parece que é de Nova Hartz, tem alguns aqui de Ivoti, acho que no Caí também tem gente, então procurem identificar. Sim, a gente vai estruturar ali de forma que tenha a questão da entrevista, a questão de, daqui a um pouco, até mesmo as prefeituras, né? Tem as secretarias de esporte e lazer, que também organizam eventos. Então, a gente vai estruturar isso e até na segunda-feira já devo ter algo mais concreto para encaminhar para vocês, para que vocês possam se organizar. Até porque o nosso semestre ele vai se estender um pouco. Pelo menos nessas disciplinas que nós temos as práticas, nós vamos ter que ampliar um pouco o calendário, porque a gente vinha conduzindo agora as questões teóricas e nós temos que dar conta das aulas práticas. Para a nossa disciplina aqui, é no mínimo 6 aulas que a gente precisa para dar conta. São todas as provas do atletismo para fazer e mais alguma coisa de vivência aqui nos esportes com rodas. E só no atletismo não é prova, né? É prova de corrida, é prova de revezamento, é prova de obstáculo, é o arremesso, são os lançamentos, é o cross-country, então tem coisa para a gente trabalhar. Então, manerem na comida, na bebida, porque nós vamos fazer o projeto Verão 2021, aquele, né, que eu tinha comentado para vocês. Então, algumas disciplinas já congelaram as aulas, já pararam com as teóricas, porque estão faltando as práticas. Eu optei, nós irmos discutindo os assuntos aqui, fui incluindo a questão do doping, por exemplo, trazendo os convidados, porque é importante. Tafarel treina, mas treina muito porque eu também estou treinando. E o Christian, que está aí na foto, larga esse copo de chopp e vai treinar também. Entregando o Christian, né? Galera, dúvidas mais? Qualquer dúvida pode mandar no grupo lá, né? Eu agradeço aí a presença de vocês, também professora Lúcia, obrigada por ter participado da aula, né? Conhecer um pouco aí desse campo aí, dessa gurizada de primeiro semestre, né? Então a gente está aí sempre trazendo os temas de uma forma criativa para eles também, para interagir. E seguimos juntos aí, mais loucos, para estarmos mais próximos ainda. Não tanto, né? A gente tem que manter um certo distanciamento, mas estaremos em breve aí no Campus 1 novamente para poder dar seguimento aí à nossa disciplina. Aí a Rose, né? A guriazinha nova da turma. O Rodrigo nervoso, né? Primeiro semestre, então... Mas tá valendo, né, Rodrigo? Descontraiu, né? Aquela fabricação de disco. Não apanhou lá por ter quase quebrado o vidro? Tá certo, Lúcia. Obrigada também por participar.
Até mais, galera. Vou ficar mais um tempinho aqui, só vou desligar o vídeo. Qualquer coisa, respondo. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia. Abraços. Bom feriado e fiquem em casa.